Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, nós encontramos um mestre da lei que interpela Jesus sobre o que fazer para ter a vida em herança. É muito significativo que o Evangelho diga que esse mestre da lei se levanta querendo pôr Jesus em dificuldade. Em princípio, ele não estava querendo fazer uma pergunta para ter a resposta, mas para colocar Jesus em dificuldade. E por que em dificuldade? Porque, como ele mesmo responde depois sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, isso já fazia parte da lei, todo mundo já sabia. Não foi Jesus que inventou o amor ao próximo, como a si mesmo. A questão fundamental estava, como depois vai aparecer, em quem é o próximo. Havia essa discussão sobre quem era o próximo. Então, ele pensa em colocar Jesus numa situação de dificuldade e faz então a pergunta. Não sei se ele sabia que Jesus ia apontar para a lei. Talvez ele não esperasse isso. Mas a resposta de Jesus foi: o que é que você lê na lei? O que é que está escrito? Gente, isso é muito significativo, porque se tratava de um mestre da lei. Então, Jesus não dá uma resposta inusitada, diferente, nova, mas ele aponta para aquilo que ele já fazia. Eu faço um exemplo assim bem particular, próximo, né? É como se eu, como padre que sou, chegasse para Jesus e perguntasse assim: o que é que eu devo fazer então para ter a vida, para entrar no reino? E Jesus me dissesse assim: o que você deve fazer como padre? Eu disse: tenho que celebrar a missa, tenho que atender confissões. Ele dissesse: então, é isso que você deve fazer.
Jesus responde assim para ele, sobre aquilo que ele já entendia, sobre aquilo que ele já ensinava. Jesus diz, o que está escrito? Ele responde, é fácil responder para ele. E aí Jesus diz, põe em prática isso que você ensina. Esta resposta parece ter desconcertado esse homem, esse mestre da lei. E por isso, então, o Evangelho diz que ele responde querendo se justificar, porque Jesus apontou para ele que ele deve fazer aquilo que ele ensina, aquilo que ele lê. E isso o comprometeu. Então ele tinha que se justificar ou então mudar de vida se ele ainda não pratica. Voltando no exemplo que eu dei de padre, é como se eu dissesse, nossa, não tenho celebrado a missa. E para querer justificar, então dissesse, mas olha, tem esse problema, está na pandemia, sei lá, qualquer outra coisa que eu pudesse responder assim, para justificar de não celebrar a missa. Como no caso aqui, ele, então para se justificar de não pôr em prática aquilo que ensina. Faze isto e viverás. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e ao próximo como a si mesmo. Então, para se justificar, ele põe uma questão que era a grande questão em relação ao amor ao próximo. A lei já dizia que tinha que amar o próximo como a si mesmo. A discussão era quem é o próximo. O povo de Israel entendia sempre que o próximo é o compatriota, é quem é também do povo de Israel. Estrangeiro não é próximo. Quem não é brasileiro não é meu próximo, o próximo é brasileiro. É o pensamento nacional aqui, o que conta é a gente, é o brasileiro. Né? Bom, essa discussão existia, sobretudo porque o povo de Israel não era somente um povo, uma nação, mas era o povo de Deus. Então o próximo é um outro compatriota, membro do povo de Deus. E aí Jesus, então, conta a parábola e o compromete ainda mais, como nós vamos ver no final do Evangelho. Ele conta a história, dizendo que esse homem que foi preso, que sofreu esse assalto, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade sagrada, a cidade santa, o que quer dizer que ele estava possivelmente voltando de uma peregrinação. É como quando a gente vai em Aparecida e está voltando de Aparecida. Alguém estava voltando de Aparecida, voltando de uma peregrinação, voltando de uma visita à cidade santa. Nesse contexto, é muito claro que se tratava de um compatriota, de um membro do povo de Deus, vindo de Jerusalém. Então, ele passa por essa situação, e aí Jesus diz, por acaso, estava também um sacerdote descendo por aquele caminho. O sacerdote estava vindo de Jerusalém. Possivelmente tinha ido a Jerusalém para celebrar o culto, para oferecer o sacrifício. É como se fosse um padre voltando da missa. Então esse sacerdote age com indiferença. A mesma coisa acontece com o levita, que também era uma pessoa que tinha funções no templo, portanto, ambos compatriotas deste homem que estava voltando possivelmente de uma peregrinação. O terceiro que passa não era um compatriota, porque os samaritanos não eram considerados membros do povo de Israel. Eram considerados como se fossem estrangeiros. De fato, eles tinham se misturado em uniões no tempo do exílio com pagãos. Então já não eram totalmente puros do povo de Deus, da mesma raça, mas um pouco misturados. Então eram considerados como pagãos, como estrangeiros. Então, um samaritano, quer dizer que um estrangeiro estava passando. A questão já não é mais se o estrangeiro é próximo ou não. A questão é se o judeu virou próximo do estrangeiro, porque esse estrangeiro vai atender. Os verbos utilizados, as expressões utilizadas nesse evangelho são muito importantes, embora ele não tenha sido escrito em português, mas mesmo a tradução aqui ainda reflete
o que está no texto sagrado. O sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado, o que quer dizer que ele estava indo, viu o homem, continuou o caminho, mas mudou de lado de rua, pelo outro lado, quer dizer que se afastou dele. Diz lá depois, o mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu pelo outro lado. Não é que ele mudou o rumo dele, não. Continuou o rumo, seguiu o rumo, mas ele desviou o caminho. Quer dizer que ele se afastou daquilo que estava vendo. E quando fala do samaritano, diz então, um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Sentindo compaixão, continua, aproximou-se dele e fez curativos. Então a questão está nessa expressão, gente. Muito simples, muito simples. Quem é o meu próximo? Seguramente, o meu próximo não é aquele de quem eu me afasto. Aquele de quem eu me afasto não é meu próximo. Aquele de quem eu me aproximo é o meu próximo. E o samaritano, antes de ver, aproximou-se. E depois que viu, aproximou-se também. Os outros dois homens, diz o texto, viu e afastou-se. Os dois viram e afastaram-se. Nós jamais seremos próximos daqueles de quem nós fugimos. E todo aquele de quem nós nos aproximamos se torna nosso próximo. Mas para tornar um pouquinho mais complexa a situação, Jesus, depois de contar a história, ele faz a seguinte pergunta. Poderia dizer mais coisas sobre o modo como esse samaritano agiu, né? Além de aproximar-se, ele envolveu-se, pois o homem na própria montaria, ou seja, a montaria era dele, coloca o homem ali e ele passa a andar. Improvisos curativos, vinho e óleo. Curativo já é o improviso, mas um curativo é improvisado. Mas depois um cuidado mais esmerado, leva para um lugar seguro para a pensão e cuida dele. No dia seguinte, paga, envolve-se até para o dia seguinte. E envolve-se até para a volta da viagem. Quando voltar, ainda vou pagar o que faltar. Cuida dele. Mas o mais curioso é que no final, Jesus pergunta para esse homem que tinha feito a questão. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Jesus inverte a ordem da proximidade. Porque o homem começou dizendo, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo para eu amar? E Jesus conta a história para dizer no final que o próximo é aquele de quem eu me aproximo, mas no final da pergunta, no final da história, ele não pergunta quem é o meu próximo, mas ele pergunta de quem eu me aproximo. Porque seria natural perguntar quem foi o próximo daqueles três homens. O homem que estava caído do chão precisando. Parece que essa é a tendência. Quem era o próximo daqueles três homens? O homem que foi jogado no chão depois de ter sofrido o assalto. Mas não é essa a pergunta que Jesus faz. Quem foi um próximo para o homem que estava no chão? Com isso, Jesus mostra que a questão não está fora de nós. Não é quem é o meu próximo, é de quem eu sou próximo. E de quem eu sou próximo? De quem eu me aproximo, de quem eu não fujo. Termina Jesus dizendo, depois da resposta correta do homem, o próximo foi aquele que usou de misericórdia para com ele, vai e faz a mesma coisa. É tão concreto, é tão prático, é tão real como Jesus
sem mudar a lei de Deus, pega a lei de Deus e a coloca no nosso cotidiano, ao nosso alcance, melhor, ao alcance de quem quiser, mas estará sempre fora do alcance de quem não quiser, porque quem não quer se afasta, quem quer procura, se aproxima. Rezemos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.